Como era de se esperar em janeiro, mas não tanto até a última semana, o Santos venceu muito bem o Cerro Porteño no Uruguai por 2-1 e foi pouco por tudo que jogou a turma do Ganso e principalmente o craque da camisa 10. E não só ele, o Muricy teve a felicidade, claro, ninguém quer o pior, do Diogo, que saiu machucado, e o time melhorou muito técnica, tática e também fisicamente com a entrada do Michael Leite, o que facilitou a grande vitória no Paraguai e que deve encaminhar a classificação nesta quarta-feira no Pacaembu, quando o Santos jogará provavelmente com um esquema muito parecido a esse, como vamos mostrar agora com a ajuda do Tactical Pet. É o Santos do Muricy para esse primeiro momento na Libertadores, com o Rafael na meta, 4 zagueiros, Jonathan, que voa pela direita, foi muito bem em Assunção e é uma opção muito mais interessante que o Pará. A zaga com Edu Dracena e Durval e Léo na lateral esquerda. O Léo jogou bem no Paraguai, não vinha fazendo grandes partidas como todo o sistema defensivo do Santos, mas numa coisa o Muricy melhorou, que foi justamente plantar ou recuar um pouquinho mais o volante, o cabeça de área, para jogar aqui atrás. Foi isso que aconteceu no Paraguai. O Adriano esteve bem próximo a Edu Dracena e Durval, dupla de zaga de qualidade, de experiência, mas que não vive um grande momento, principalmente no jogo aéreo, mas que esteve melhor protegida com o Adriano, à frente deles, com o Léo e o Jonathan apoiando sim, e muito bem, principalmente o Jonathan, mas apoiando, digamos assim, na hora certa, não saindo os dois ao mesmo tempo, deixando desguarnecida a dupla de zaga. Com o Léo um pouquinho mais fixo e o Jonathan saindo mais para a direita, o Santos foi bem melhor. Aqui foi fundamental o retorno de um dos melhores, se não o melhor volante do Brasil, que é o Arouca, jogando à direita e não na cabeça da área, como deverá jogar contra o Táchira e na sequência da Libertadores, o Santos foi bem melhor. Arouca pela direita, Danilo pela esquerda fez um partidaço, fez um gol espetacular de canhota, que nem é a perna boa dele, e foi fundamental nesse esquema do Muricy. Um 4-3-1-2. 3 no meio campo com a Adriana na cabeça da área, Arouca pela direita e Danilo à esquerda, o gênio Ganso livre e jogando como o Ganso, jogando muito, e à frente o ataque que começou. Keilson à direita, se movimentando um pouco mais, querendo mais jogo, e Diogo à esquerda. Uma dupla de ataque que há 2 anos qualquer equipe do Brasil gostaria de ter, mas é dever dizer que nos últimos tempos não tem funcionado. Mas esse foi o Santos do jogo contra o Paraguai. Na quarta-feira, no Pacaembu, provavelmente lotado contra o Táchira, Muricy deve fazer algo próximo a isso. Também um 4-3-1-2 com uma alternativa tática que a gente vai mostrar. A zaga aqui já composta com Jonathan, Edu Dracena, Durval e Léo. Arouca na dele, na cabeça da área, marcando e também sendo para o jogo. Danilo provavelmente à direita, onde joga melhor, embora tenha jogado muito no Paraguai à esquerda. O retorno do titularíssimo Elano, que pode ser tanto um meia volante pela esquerda, quanto pode fazer essa gradação, vindo para cá à direita, para jogar num esquema que o Muricy adotou no Fluminense e muitas equipes têm jogado nos últimos anos no futebol mundial. Um 4-2-3-1. Os 2 volantes, Arouca e Danilo, os 3 meias, Elano, Ganso e Neymar a partir da esquerda, mas bem próximo a Zé Eduardo. O que melhor se adapta entre as opções que hoje tem o Muricy e Ramalho ao ataque, ou seja, com um cara só na frente, Zé Eduardo sabe jogar melhor de costas para o gol. Outra alternativa para o técnico santista é manter o desenho tático da boa vitória no Paraguai, com os 3 no meio, mas com muito mais qualidade, com Arouca na cabeça da área e principalmente Elano pela esquerda, Ganso por aqui, e no lugar do Zé Eduardo, o técnico Muricy Ramalho colocaria, por exemplo, o Michael Leite, que também foi muito bem na boa vitória no Campeonato Paulista, diante do Paulista por 3-0. Michael Leite deu 2 passes para gol, fez o terceiro da vitória santista e me parece no momento em melhor condição que o Zé Eduardo. Isso para esse esquema, com 2 atacantes, Neymar à esquerda e Michael Leite à direita. Se for para jogar com 3 meias, com essa alternativa, Neymar pela esquerda, Ganso por dentro e o Elano saindo da esquerda para vir por aqui, melhor atuar com o Zé Eduardo. Mas jogue Zé Eduardo, jogue Michael Leite, o Santos é favoritíssimo para passar pelo Táchira quarta-feira no Pacaembu e mais ainda para poder sonhar com o título da Libertadores. Isso, claro, se o Cruzeiro, em fase espetacular, deixar o Santos e qualquer outra equipe hoje no futebol sul-americano. Paulo Roberto Falcão estreou no sábado no Beira-Rio, vencendo o Santa Cruz por 1-0. Foi pouco, não foi uma atuação brilhante, mas já houve o dedo do treinador depois de apenas 4 dias de trabalho. Vamos ver como taticamente o Falcão posicionou o Inter na justa vitória contra o Santa Cruz no Beira-Rio. Ele atuou o Falcão num esquema que é pouco usado no Brasil, mas que há muito tempo, há mais de 40 anos, se usa na Europa e mesmo em muitas seleções e boas equipes da América do Sul.
um 4-4-2 ortodoxo, com 2 linhas de 4 e 2 homens à frente. Tá certo que essas linhas de 4 são, digamos, linhas de 4 à brasileira, sempre deixando claro que 4-4-2 com 2 linhas de 4 é diferente daquele esquema brasileiro muito utilizado nos anos 70 até o início dos anos 90, que era um 4-2-2-2. E isso o Falcão, grande comentarista da Globo por 15 anos, sempre explicava, sempre ensinava. Eram 2 volantes, no caso aqui pegando o time do Inter do sábado, Bolatti e Guinhaçu, 2 meias, Andrezinho e D'Alessandro, e 2 na frente, Leandro Damião em grande fase, e Rafael Sobis numa fase não tão boa assim. Mas o que o Inter fez contra o Santa Cruz e o que deverá usar o Falcão também nessa terça-feira, onde o Inter é favoritíssimo para vencer e vencer bem o Emelec no Beira-Rio, é esse esquema aqui do jogo de sábado. Os 2 volantes, box to box, área a área, ou seja, sem a bola, recuam para proteger a linha de zaga, o Bolatti e o Guinhaçu, e com a bola tentam articular por dentro. O Bolatti mais à direita, Guinhaçu mais à esquerda, e bem abertos D'Alessandro pelo lado esquerdo e Andrezinho, que jogou bem e deu o passe para o gol do Leandro Damião, aberto para a direita. Foi a jogada de fundo quase que de ponta que o Andrezinho deu para o gol do Leandro Damião. Foi esse o 4-4-2 ortodoxo do Falcão no Beira-Rio, com Leandro Damião e Rafael Sobis. Contra o Emelec e provavelmente na sequência da Libertadores da América, o Falcão vai ter uma ótima opção, que é a camisa 16, Oscar, que vai disputar posição justamente com o Andrezinho. Talvez o Falcão comece nessa terça-feira com o Andrezinho, mas se fosse ele, já daria mais jogo e vez até para se ambientar melhor esse esquema ao camisa 16, o ex-São Paulino Oscar. Porque o Oscar tem habilidade, tem se desenvolvido, tem um chute cada vez melhor, está assumindo a responsa e realmente tem muito talento, meia hoje direita do Internacional, camisa 16 da Alessandro, o Oscar. Eu só acho que esse esquema limita um pouco o Oscar e o próprio D'Alessandro, porque só abertos pela esquerda, eles não têm a movimentação que é característica e a chegada por dentro que é fundamental para o Inter e para eles. É uma questão de gosto, eu acho que dá para o Inter ser tricampeão da América dessa maneira, com os meias bem abertos, mas pela ideia de jogo do Falcão, a gente tem que ser, digamos assim, obrigado a respeitar e dar um tempo ao treinador, porque já em apenas 4 dias mudou taticamente o Inter. Não dá para dizer se para melhor ou se para pior, mas já mudou e é um mérito do trabalho do técnico em tão pouco tempo já fazer uma mexida profunda taticamente no Inter, que, insisto, é favorito para vencer o Emelec e um dos bons times para buscar o título, até porque não estamos falando de um time qualquer, estamos falando do campeão da América de 2006, do atual campeão da América e que agora muda de filosofia, mas não de competência, não de competitividade na Copa Libertadores da América. Este é o Fluminense que venceu o Nova Iguaçu do técnicozinho no Engenhão por 1-0. O gol do Fred, dá para discutir se foi ou não foi pênalti. Eu entendo que o zagueiro do Nova Iguaçu abre muito o braço, pretende ampliar a área corporal de modo ilícito, ou seja, com os braços abertos. Dava sim para marcar pênalti, mesmo sendo chute a queima-roupa. Indiscutível isso, que qualquer discussão é válida em relação a se houve ou não houve pênalti. Só pode-se dizer que o Fluminense não fez lá uma grande partida de novo, mas pelo menos venceu, vai fazer um grande Fla-Flu na semifinal da Taça Rio. Mas o que importa mesmo para o tricolor é o jogo duríssimo no estádio Diego Maradona, quarta-feira contra o Argentino Júnior. Só a vitória interessa ao Fluminense e ainda precisa torcer para o América Mexicano vencer o Nacional em Montevidéu. Acho até que a parte do Fluminense dá para ser feita. O fato do América vencer o Nacional, que está animado jogando em casa, aí é outro problema. Nós vamos ficar taticamente aquilo que o time do técnico Anderson Moreira mostrou no Engenhão e o que pode eventualmente usar na Argentina. É um esquema básico do futebol brasileiro hoje, um 4-2-3-1, mas com a diferença, né? Desde o ano passado isso já era assim para o técnico Muricy. 2 laterais que apoiam muito, são quase alas. Mariano à direita, Júlio César à esquerda na vitória diante do Nova Iguaçu. Na zaga, Ricardo Berna em fase regular, protegido por Gum, que já não tem sido o mesmo, e Edinho, que deu maior consistência ao setor defensivo. Ele é volante, pode ser zagueiro, tem muita experiência, é um campeão da Libertadores de 2006 pelo Inter, é um jogador que pelo menos aporta um pouco mais de qualidade ao sistema defensivo. Valência e Diguinho são os volantes, Diguinho saindo muito mais, e à frente a opção do técnico Anderson, sem o Emerson, ficou no banco no jogo no Rio de Janeiro, ele foi com o Araújo a partir da direita, mas canhoto que chega bem à frente para encostar no Fred, Conca que aos poucos, mas muito aos poucos, vai recuperando a esplêndida forma do ano passado, e o lado esquerdo composto pelo Marquinhos, que marca, que arma, que chega, que bate, que chuta a falta e tem sido taticamente um jogador muito importante e muito regular. E esse é um problema do Fluminense. Se o Marquinhos tem sido regular, quase toda a equipe tem sido irregular. Mas ainda confio na camisa do Fluminense, no potencial de gol, ainda mais na capacidade de decisão do Fred para as coisas acontecerem na Argentina. O problema é elas acontecerem também a favor do tricolor no Uruguai.
do jeito que está o Nacional e do jeito que está o América, é dureza enfrentar o Nacional jogando em casa, acho até que o Fluminense ganha do Argentino Júnior, mas o América também ganhar do Nacional é coisa para Nelson Rodrigues. Mas como o Nelson está sempre ali de plantão para o Fluminense, por que não? Coisas que a gente só vai saber mesmo na quarta-feira. A primeira parte da saga Real Madrid e Barcelona foi jogada neste sábado no Santiago Bernabéu com um empate por 1-1. Pela superação, pela vontade, pela raça, dá pra gente dar os parabéns para o Real Madrid pelo empate buscado com um jogador a menos, mas também é dever dizer que a arbitragem extremamente polêmica, pelo menos para mim, ajudou a equipe merengue. Eu não teria dado o pênalti sobre o Marcelo no finalzinho do jogo e teria marcado a 25 da primeira etapa um pênalti do goleiro Cacilhas sobre o Davi Villa. E arbitragem à parte, vamos falar aqui com a ajuda do Tati Calpete, o que foi o primeiro grande clássico entre Real Madrid e Barcelona, que não promete ser melhor que desta quarta-feira, decidindo a Copa do Rei em Valência e principalmente os dois jogos da Liga dos Campeões, o primeiro em Madrid, o segundo em Barcelona. Vamos ver aqui então como é que se portou o time do José Mourinho, que como qualquer equipe hoje, precisa fazer algo diferente para parar esse quase que insuperável Barcelona. Barça que nos últimos clássicos contra o Real Madrid, dos 24 jogos marcados nesse clássico, 21 foram da equipe blaugrana e só 3 do time merengue. 2 de cabeça e o de pênalti convertido pelo Cristiano Ronaldo, que pela primeira vez fez um gol contra a equipe do Barcelona. Como o Messi, num pênalti que para mim aconteceu e foi justa a expulsão do Albiol, o Messi pela primeira vez fez um gol numa equipe dirigida pelo José Mourinho. Falando em arbitragem, se foi marcado o pênalti do Daniel Alves sobre o Marcelo, deveria ter sido expulso o lateral direito do Barcelona pelo segundo cartão amarelo que o árbitro complicado não deu. Mas vamos voltar aqui taticamente ao que fez o Real Madrid sábado no Santiago Bernabéu. Manteve o Mourinho a linha de 4 tradicional, dessa vez com o Ricardo Carvalho e Albiol na zaga, e adiantou o zagueiro titular Pepe para jogar como volante, como poucas vezes jogou no Real Madrid, mas como normalmente vinha jogando pela seleção portuguesa. O esquema do Real foi mais ou menos esse, 4 zagueiros, um volante, outra linha de 4 no meio campo e um atacante. Quase com 4-1-4-1. Porém, com digamos assim, a variante do volante pela direita, o alemão Khedira, e o volante pela esquerda, o Xabi Alonso, recuaram um pouquinho para marcar os excepcionais armadores do Barcelona, o Xavi pela direita e o Iniesta pela esquerda. Pelos lados, Cristiano Ronaldo atacou e também seguiu o ótimo Adriano em grande fase, o lateral revelado pelo Coritiba, e do lado esquerdo do ataque do Real Madrid, o mesmo teve de fazer o ótimo argentino Di Maria para marcar um Daniel Alves, que continua um trem voando pelo lado direito. Dessa maneira, o Benzema ficou um tanto isolado, mas mesmo assim, na raça e na vontade, o Real Madrid mostrou uma outra vertente para tentar marcar esse quase que imarcável, mas não imbatível, time do Barcelona. Se o Arsenal havia adiantado a linha de zagueiros para tentar segurar o Barcelona, o que fez o Real Madrid? Recuou um pouquinho a linha de zagueiros, plantou o Pepe aqui para também tentar encaixotar o Messi, recuou um pouquinho o Khedira, o Xabi Alonso e ficou todo atrás da linha da bola. Com 15 minutos da primeira etapa em Madrid, o Barcelona chegou a ter 83% da posse de bola. É coisa demais. No final, deu uma equilibrada, porque o Real Madrid mostrou sua força, seu talento e, convenhamos, a sua história, a sua glória. Afinal, estamos falando de um time 9 vezes campeão da Europa, um time que é treinado por um treinador 2 vezes campeão continental, como o José Mourinho, e que num jogo único, nessa quarta-feira, pode aprontar o estrago. E mesmo na semifinal em 180 ou, quem sabe, 200 minutos, ou mesmo até uma decisão por pênalti na Liga dos Campeões, o Real Madrid pode atrapalhar a vida do Barça. Não seria um absurdo, porque, repito, não existe time imbatível. Nem o maravilhoso Real Madrid pentacampeão europeu dos anos 50 até 1960, nem mesmo o Santos de Pelé e nem esse Barcelona que para mim é o melhor time que eu vi em 40 anos. Pro técnico inglês do Tottenham, Harry Redknapp, é o melhor time que ele viu nos últimos 35 anos. Questão de gosto, questão de opinião, mas que deve-se sempre respeitar o Barcelona, ainda mais esse time, ainda mais. Mas se tem um time que está preparado e que me parece até mesmo pronto para derrubar o Barça num jogo único ou mesmo no mata-mata, é esse Real Madrid do técnico José Mourinho, mesmo sem repetir a boa marcação do sábado lá no Santiago Bernabéu.